Olá, aqui é o professor Roberto. Estamos iniciando mais um podcast Viver no Campo. E hoje nós vamos falar aqui sobre o calendário biodinâmico, entrando então numa série aqui do podcast sobre o calendário biodinâmico, que na verdade, se nós falarmos mais abrangentemente, nós podemos dizer que é sobre astronomia, ou se você quiser chamar de astrologia, na área agrícola. Então antes aí, é bom lembrar aí, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, se você quiser sempre estar recebendo todo o nosso conteúdo, você pode estar entrando no nosso site, que é o www.preparadodaluz.com.br, ou você pode entrar nas nossas redes sociais, aí, se inscrever em nosso canal, se inscrever para estar recebendo por e-mail todo esse nosso conteúdo. Lembrando que a gente está toda semana, né, e direto aí nós estamos com eventos, né, eventos do Sintonia Cosmoterra, né, e tudo mais. Então confira lá, você vai estar sempre recebendo esse conteúdo. Então nós poderíamos falar aí vários assuntos sobre o calendário biodinâmico, sobre astronomia agrícola. Nós poderíamos falar conceitos de astronomia, falar sobre as forças cósmicas na natureza. Nós poderíamos falar sobre ritmos lunares, como que a Lua, os seus diferentes ritmos influenciam nas plantações. E nós poderíamos falar também sobre alinhamento dos astros, né? Como que os alinhamentos dos astros eles também influenciam diferentes partes da planta ou diferentes partes dos animais e até nossas diferentes partes do nosso corpo e até da nossa personalidade. Aí quem gosta da parte de astronomia mais voltada para essa parte do horóscopo, de estudar o zodíaco, então ele entra também na parte da personalidade. Aqui nós vamos falar mais especificamente, dentro da nossa área, que é sobre agricultura vegetal, sobre a vegetação, sobre a agricultura dos animais, e, é claro, influências também. Vocês vão ver que existe uma relação direta com os metais. Nós vamos ver aí que nós temos 7 metais, né, que podem estar aí sendo influenciados e tem correlações similares a toda essa movimentação dos astros. E é claro que a gente fala também sobre as práticas agrícolas, como você pode estar manejando na prática mesmo. Aqui você vai encontrar isso, de acordo com a movimentação, o alinhamento dos astros. E aí nós temos, claro, nós vamos falar sobre isso, sobre o calendário biodinâmico, que existem várias versões aí do calendário biodinâmico e que podem estar aí auxiliando, né, na prática aí, mais precisamente, aí, sem você precisar entender tanto de astronomia, né, no seu dia a dia aí no campo. E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre um assunto mais básico aí para qualquer tipo de entendimento que você queira saber, sobre a astronomia e principalmente aí quando a gente for manejar as plantas de acordo com os astros, e que é, né, a observação do céu. É você saber começar a entender as observações do céu. Vocês vão ver que, pelo menos para mim, é importante eu colocar aqui que eu fiz, eu sou engenheiro agrônomo e fiz a agricultura tradicional na Exalc, na USP, mas realmente me formei em 2002, mas em 2010 eu tive uma grande mudança quando eu fui entender a biodinâmica. E no curso lá em Botucatu, uma das aulas, as aulas era de observação do céu.
E realmente eu nunca pensei, né? Na verdade eu sempre pensei, mas quando eu vi a possibilidade disso, realmente me mudou, né? O jeito de ver a agricultura e foi o que eu decidi que realmente era isso que eu queria quando eu realmente tive a aula de agronomia, a aula de agricultura à noite, observando o céu. Então isso foi uma mudança aí para mim incrível nos nossos paradigmas, né? E é claro que eu sempre procurava isso, mas quando eu vi isso de fato na prática, isso mudou todo o jeito de eu ver a agricultura. Então, e é isso. Então, mas lá eu, né, comecei a observar o céu, mas do ponto de vista aí da agricultura. E então eu vi que é importantíssimo, né, ter a desenvolvimento da percepção. Primeira coisa é a percepção e depois a percepção do céu. Então, e quando você fala da observar o céu, você precisa saber aí tá observando, tá se localizando, tá se situando muito bem, se situando e situando os astros no céu. Essa é a primeira, é básica, né, e que ao você perceber, quando você começa a entender perceber essa localização dos astros em relação a você, ao seu ponto de referência, isso muda tudo, né? Então muda o jeito, né, pelo menos nessa parte, né, de como lidar com as plantações, como lidar com os animais, né, como lidar com a natureza de acordo com o céu e todas as estrelas. E aí, hoje eu queria falar aí mais então sobre essa observação do céu. E para falar antes, né, eu queria colocar um conceito aqui, abrir um parênteses, né? É importante a gente entender também a diferença entre a astronomia e a astrologia, né? Então, às vezes, né, causa essa confusão, né, e existe alguns preconceitos em relação a isso. Então eu queria adiantar que aqui nós vamos falar da astronomia e podemos falar da astrologia também, por que não? E qual que é a diferença entre elas? Então, quando nós estamos falando de astronomia, nós estamos falando sobre um aspecto mais científico, né? Ou seja, nós estamos falando, vendo os astros de uma maneira mais matemática. E quando nós estamos falando de astrologia, nós estamos falando de um aspecto mais em relação à arte. Então podemos dizer que a astronomia é uma ciência e a astrologia é uma arte. E aí arte porque ela não é uma ciência exata, então ela entra aí nos aspectos, né, vamos dizer assim, subjetivos, nos aspectos mais extrasensoriais. Então é um outro tipo de percepção. Mas nós sabemos, né, claro, que antigamente a astronomia e a astrologia eram uma coisa só, né? Assim como a ciência, a arte e a espiritualidade, elas formavam um triângulo só que era compreendido pela filosofia. Então, não se separava arte, ciência e espiritualidade, era estudado tudo junto. Então, é lógico que a gente sabe que depois do Renascimento, né, depois da Revolução Científica, começou-se a separar a ciência da arte e da espiritualidade, ou também podemos dizer assim, da religiosidade, da religião. Então, é importante, né, nós entendemos que aqui nós estamos tratando, né, vocês vão ver até a gente falar do calendário astronômico, né, mas nós estamos falando sim também, compreendendo tudo isso, né, estamos falando sim sobre astrologia. E é claro porque nós aqui, né, nós nos consideramos o completo, o nosso estudo, a nossa ciência, ela é holística, né, e então nós realmente somos muito mais, podemos dizer, filósofos, porque nós juntamos a ciência, nós juntamos a arte e nós juntamos a filosofia.
Bom, então fechamos o nosso parente. Nós podemos aqui entrar sim no aspecto da observação do céu. Então, são coisas básicas que a primeira coisa que você precisa fazer, né, para começar a estudar e conseguir usar isso na agricultura, essa ciência, essa astronomia na agricultura, a primeira coisa é você se localizar. Então você precisa se localizar de acordo com os pontos cardeais, né? Nós todos conhecemos os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste. Então saber onde é o norte, saber onde é o sul, saber onde é o leste, onde é o oeste. E aí, se você quiser também, outro ponto importante você vai precisar, para observar o céu, um local escuro, né? Ou seja, um local com pouca luminosidade. Dificilmente na cidade você vai conseguir esse céu, né? Então é no campo mesmo que você consegue, em locais aí longe de iluminação. Então encontre esse ponto, né, escuro, em que você consiga ver as estrelas, os planetas, e se oriente de acordo com os pontos cardeais. E aí você vai precisar, né, ou você pode utilizar, podemos colocar aqui três veículos, né, que você pode estar usando, né, que é telescópio, você pode estar utilizando um telescópio ou uma luneta. Claro que a olho nu você consegue ver muita coisa. O telescópio e a luneta seria algo mais, uma ferramenta a mais aí que você pode estar usando. E também uma outra opção seria o observatório. Então você utilizar aí, você pode estar pesquisando observatórios, existem no Brasil inteiro observatórios espalhados, e que você pode aí, de acordo onde você estiver, você pode aí procurar no Google, né, observatório, e veja o observatório mais próximo da sua cidade. Geralmente você encontra também em escolas, universidades, faculdades, centros, instituições, você também pode estar encontrando esse observatório. Uma outra maneira aí, se você não tem nenhuma dessas opções, você pode estar utilizando aí o software. Hoje existem softwares que é comum, assim como você consegue ver o mapa no Google, né, todo rastreado, todo mapeado hoje o nosso planeta, o céu também hoje é todo mapeado. E você consegue, o próprio Google tem o Google, que é a parte que você consegue ver as estrelas, e você tem também um software que eu posso estar indicando aqui, que é o Stellarium. O Stellarium é um software muito bom, então é gratuito, você pode estar baixando, né? Tem aplicativos também, você pode estar baixando eles aí e estar observando, né? Todo mapeado, tem o nome das estrelas, é muito bom. Ou, né, é claro que você pode estar usando esses três aí, veículos também, né, tudo junto. Então, antes de você pode estar consultando aí o software e pode estar, claro, aí, e depois você já vai mais instruído aí para estar observando as estrelas, vai no campo e tudo mais. E então, né, os pontos cardeais, nós sabemos. É importante, né, um conceito básico que a gente aprende lá na pré-escola, né, que é o Sol, né, o local, o ponto onde o Sol nasce. Nós sabemos que o Sol, né, se você, então, partindo do ponto de que você se localizou, você pode utilizar para isso uma bússola, né, ou o próprio identificação de onde o Sol nasce. Então nós sabemos que o Sol nasce no leste. E você, então, você pode, se você colocar a sua mão esquerda para o leste, né, você vai estar olhando para o sul. Se você colocar a sua mão direita para o leste, apontar a sua mão direita, você vai estar olhando para o norte. E aí você consegue, então, se você sabe
onde é o leste que o Sol nasce, você vai saber então onde que é o que o Sol se põe, o poente que é o oeste. Então você vai imaginar, você tem que entender que o Sol, e assim como o Sol, a Lua, os astros e as estrelas, nós vamos ver que eles fazem esse percurso, e nós vamos ver que esse percurso não é aleatório, existe uma faixa com que os astros, o Sol, ele se movimentam. Nós vamos falar ainda hoje aqui mais sobre isso, né? E você saberá aí identificar isso tudo. Então, feito isso, você já deu um grande passo aí para estar começando a fazer o seu estudo e começando a ter essa percepção, né, de astronomia. Nós precisamos entender aqui, então, né, na observação do céu, alguns conceitos. Também lá de trás, lá bem da nossa escola, no início dos nossos estudos, que seria os movimentos que a Terra faz em torno de si, o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então nós sabemos que a Terra faz um movimento de rotação, né? Podemos colocar aqui, fazem vários movimentos, né? Mas podemos colocar aqui podemos colocar três aqui, três básicos, né? Que é o movimento de rotação, o movimento de translação e o movimento e a inclinação, né? O movimento que seria a inclinação do eixo da Terra. Que isso, cada um desses aspectos vai interferir em algum comportamento aqui na natureza. Então, a rotação, o movimento de rotação, né, que é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Então, imagine uma bola e você faz a bola rodar. É que nem você... uma bola de basquete, você gira em torno do seu dedo, quando você gira a bola de basquete no seu dedo, esse é o movimento de rotação. E esse movimento de rotação, dela girar em torno do seu próprio eixo, é que vai nos dar aí os nossos dia e noite, né? O nosso período de dia e noite. E então é de acordo com essa rotação. O movimento de translação já vai, claro, aí tá falando aí mais sobre os aspectos do ano. Então, como eu falei para vocês que essa movimentação não é aleatória, nós vamos encontrar então o que nós chamamos, né, um movimento, um padrão de movimento dos astros, né, de acordo com esse eixo que eu disse, né, do leste-oeste, o que nós chamamos aí da eclíptica e as constelações. Então nós vamos ver que os astros eles vão movimentar em um arco, né, que nós chamamos de eclíptica. Então, para entender melhor a eclíptica, nós podemos dizer assim: imagine que o céu seja uma esfera. Então, você no centro e existe uma esfera. Então, o que seria essa esfera? Imagine então essa bola que você tem, essa bola de basquete, uma bola de futebol, e você corte ela no meio. Então, se você cortar essa bola no meio, você terá na superfície da bola, né, uma esfera. Então, seria essa superfície, então seria a nossa esfera imaginária. Então, pessoal, é isso. A eclíptica é importante. Então, quando você observar o céu, essa é a grande mudança. Você vai ver que muitos chamam de cinturão, né? É um cinturão. E os astros, eles se movimentam nessa eclíptica e existe toda uma movimentação que você vai ver que existem esse padrão e que eles sempre vão estar se movimentando dentro dessa eclíptica. E para explicar melhor o que é a eclíptica, então quem é aí da área rural sabe, né, só pela observação, ele vê que o Sol ele não vai nascer aí no mesmo local. Existe uma movimentação, né? Ao longo do ano ele vai mudando o ponto
onde ele nasce e onde ele se põe. E se você observar bem também, você vai ver que este arco, ele faz um arco no céu. E esse arco, durante o ano, ele vai variar. Então, horas, ele, de acordo com o período do ano, ele vai fazer um arco menor e horas ele vai fazer um arco maior. E é aí que o limite desses arcos é o que nós chamamos, que vocês conhecem como os solstícios e o equinócio, que nós vamos falar também mais sobre isso. Então esse arco vai aumentando e de acordo com ele vai subindo o arco, vai aumentando o arco e vai diminuindo. O menor arco nós chamamos de perigeu e o maior arco nós chamamos de apogeu. E isso vai acontecer também com a Lua, isso vai acontecer também com os planetas no céu. Vocês vão ver que isso também vai da mesma maneira. Então, quando a gente observa, na verdade, nós temos a sensação, né, de que o céu está se movimentando, ou seja, você acha que as estrelas estão se movimentando, você tem a sensação que as estrelas estão se movimentando, ou que a Lua, ou que o Sol está se movimentando. Mas que, na verdade, somos nós, a Terra é que está se movimentando, tanto em relação ao Sol, quanto em relação aí à galáxia. Então, existe essas movimentações. Então, toda a movimentação do céu na verdade, não é o céu que está se movimentando, mas a Terra que está se movimentando, e isso nos dá uma sensação, uma ilusão de que o céu que está se movimentando. Então nós falamos, voltando ao movimento de translação, que é a volta que a Terra dá em torno do Sol, que tem o período nosso, que dá os nossos 365 dias, e aí cada planeta tem, é claro, diferentes tempos, né, de rotação. Por exemplo, aqui eu posso estar exemplificando para vocês terem uma ideia. A Terra, então, como diz, 365 dias ela volta, mais precisamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Né? E enquanto que o Mercúrio vai dar uma volta em torno do Sol em 87 dias. E Netuno já vai estar demorando para dar uma volta no Sol, que é o planeta mais distante. Então, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, 87 dias. E o planeta mais longínquo aí, do Sol seria, agora desconsiderando Plutão, seria então Netuno 163 anos. Então, enquanto a Terra demora para um ano da Terra, precisa de um ano, Netuno demora 163 mil anos para dar uma volta em torno do Sol. Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração aí nesses movimentos de translação, que é o movimento da Terra, dos astros em torno do Sol. E para terminar, esse é o nosso assunto sobre observação do céu, é importante a gente saber que a Terra ela tem um eixo, ela possui um eixo em relação ao Sol. E esse eixo, tem até uma medida precisa, que é de 23,5 graus, aproximadamente. Esse eixo é o que vai nos dar, então, as estações do ano. Então, é graças a esse eixo que a gente vê que é milimetricamente, uma medida aí que, ou seja, quando eu digo milimetricamente preciso, então é graças a esse eixo que nós sabemos que enquanto lá no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão. E aí nós podemos saber tudo sobre o solstício, equinócio, e aí é claro que seria assunto para uma próxima aí, para a gente estar falando numa próxima ocasião. Mas fiquem com esses conceitos, é importante aí para você se localizar. Então, são os pontos cardeais, você entender essa movimentação de rotação, movimentação de translação,
entender e se situar, né, perceber esse eixo da Terra e aí, né, claro, você identificar essa eclíptica no céu, esse cinturão no céu. Então faça esse exercício, vá para o campo e procure ver, né, para você traçar então essa eclíptica, você vai traçar, né, de acordo com a movimentação que eu expliquei para vocês aí, que do onde o Sol se nasce e onde o Sol se põe. Então nós podemos falar mais sobre isso nos próximos podcasts. E é importante que vocês vão ver que na agricultura biodinâmica, o próprio Rudolf Steiner, ele fala sobre esses planetas, a interferência desses planetas. Então, cada posicionamento dos planetas em relação à Terra, em relação às constelações, o posicionamento da Lua, as fases da Lua, os ritmos lunares, então tudo isso nós sabemos aí que desde lá, já no início ali da agricultura biodinâmica, já falava sobre isso. E é claro que Steiner, com certeza, certamente, ele pegou esse conhecimento, como ele dizia muito, dos aspectos das tradições, dos agricultores tradicionais, que até ele cita que se perdeu muito esse conhecimento dos astros em relação ao cultivo. Então ele dizia que esse conhecimento aí era trazido de gerações a gerações, né? Então os agricultores, eles não faziam, né? À noite não existia a televisão, não existia o celular, não existia nem a eletricidade, né? E então o que eles faziam era observar o céu, né? E eles tinham esse conhecimento e traziam todo esse conhecimento para a agricultura. E ele fala que em um determinado momento tudo isso começou a se perder. Então nós estamos aqui, claro, aí para estudar isso e trazer até como uma ciência e para trazer de volta todo esse conhecimento ancestral e aplicar hoje nos nossos dias. E, é claro, nós já temos muitas comprovações, até científicas, que, né, nos permitem dizer, confirmar toda a potência de você estar cultivando a sua lavoura de acordo com os astros, tá bom? Então, muito obrigado a todos e lembre-se então de vocês aí estarem se inscrevendo e para estar recebendo mais material sobre esses assuntos. Então, tá bom? Então, até o nosso próximo podcast. Um grande abraço e até lá!